Namastê, bom dia aqui do Brasil. Meu nome é Krishuka, sou astróloga védica, trabalho com astrologia já desde 2021 e estudo astrologia védica desde 2017. Eu faço os atendimentos, tenho aqui o Instagram e tenho um canal lá no YouTube para quem quiser também acompanhar. Hoje eu resolvi trazer um vídeo, que nasceu de uma conversa que eu tive com o Sani, que é o meu marido. Ontem eu estava conversando com ele sobre as questões, que a gente vive, as questões difíceis, as coisas que os apertos que a gente passa, E aí, de alguma forma, a gente acabou chegando no assunto da astrologia védica, obviamente, porque a astrologia traz o conhecimento sobre os padrões e momentos que você vai vivendo, que você vai viver de acordo com o tempo. Mas a astrologia védica apareceu principalmente porque uma das coisas que eu mais agradeço, e na verdade acho que é o grande bônus, o grande presente do meu estudo com a astrologia védica, não é a astrologia védica em si, apesar de que o conhecimento é incrível, é lindo. Eu não me canso de sentir como ele é tão precioso e como ele é tão poderoso. Então, exige uma responsabilidade muito grande para trabalhar com ele. Mas nesse processo todo de estudar astrologia védica, principalmente, quando eu comecei o curso ano passado com o Freedom G, que é o meu Guruji, o Eric G, o meu outro Guruji e Param Guruji, Sanjay Rath. O que mais de precioso eu venho sentindo nesse processo são os sadhanas, ou seja, são as práticas espirituais. Porque quando a gente tem o conhecimento, obviamente é algo, inigualável. É seu, você usa, ninguém te tira, e você faz uso dele com consciência e para potencializar a sua história. Mas os sadhanas, eles... Por que a gente faz sadhanas ou por que a gente faz práticas espirituais? O objetivo do sadhana é trazer para você uma qualidade, uma energia, uma ação, uma disciplina nessa vida, onde você conecta com a divindade e aí essa conexão te possibilita ter uma ação, um pensamento e uma perspectiva nessa vida de toda história que acontece com você. Ou seja, o sadhana, ele entra profundamente na sua história. Obviamente, quando feito o mais próximo do adequado possível, Então, quando a gente começou o nosso curso, ano passado, a gente começou com um sadhana para Ganesha. Então, a gente começou uma prática espiritual para Ganesha. Por que Ganesha? Porque Ganesha é o primeiro, é aquele que abre o caminho. E Ganesha é a astrologia em si. Ele é o símbolo da astrologia védica. Ele é o contador, o accounting. É ele que conta os seus karmas. Então, fez todo sentido começar por Ganesha. E aí, o sadhana a gente faz por 40 dias ininterruptos e com uma certa quantidade de mantras, fazendo os japamalas. E depois desses 40 dias, a gente continua aquele mantra com, obviamente, uma menor quantidade e aí vai se adicionando os outros sadhanas. Então, desde o ano passado, eu venho fazendo vários sadhanas e cada sadhana tem o seu propósito. Ou seja, às vezes as pessoas me perguntam, Cris, mantra prativo é bom? Sim, todo mantra é bom, Tomar remédio, tomar uma erva tal é bom? Tudo é bom, mas é bom para quê? E para que vai te servir nessa história? Então, a cada estudo que a gente vai iniciando, a gente abre com um sadhana. Por quê? Porque a gente prepara a nossa energia para receber aquele conhecimento. Em que sentido? No sentido de que se você vai aprender algo, mas você não tem a energia ou a antena para absorver aquilo, você não vai estar
conseguindo fazer o melhor uso de todo aquele conhecimento que está vindo para você. Seria, se a gente colocasse em forma concreta, é mais ou menos assim, né? O pessoal que gosta de falar de digestão, né, de absorção, então, quando a gente começa a fazer uma mudança de hábito alimentar, o corpo, quando recebe esses novos nutrientes que você está mudando e está chegando, ele não entende aquilo, ele não absorve aquilo com toda a sua potencialidade. Por quê? Porque ele ainda não está acostumado com aquilo. Então, com o tempo, né, com a repetição de ingerir esses alimentos, o seu corpo começa a entender aquilo e começa a fazer uma absorção melhor daquele processo, daquele nutriente que está sendo servido para você. Então, vai ter um prazo, vai ter um tempo e vai ter uma rotina. Exatamente o sadhana. Então, quando a gente começou por Ganesha. Então, pedindo o quê? Para que a gente tivesse esse início abençoado por Ganesha. E aí, depois a gente teve mantra para proteger. Quando a gente estuda, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas quando a gente estuda astrologia védica, a gente, por estudar aquele assunto, a gente ativa aquele assunto, às vezes, no nosso mapa. Porque a gente está mexendo com aquela energia. E nem sempre a gente está mexendo com energias positivas. A gente está mexendo com energias de doença, energias de morte, energias de separação. E aquele processo vai afetar a gente de alguma forma. Então, a gente faz o quê? Sadhana de proteção para estudar aquele assunto. Para que aquele assunto, aquela energia não abra na nossa vida. Então, a gente pede a proteção, faz os sadhanas de proteção. Então, para cada história, para cada capítulo, temas que a gente vai abrindo, né? Quando os temas são positivos, a gente faz o sadhana para que a gente possa aprender com mais proficiência. E quando os temas são mais negativos, a gente faz o sadhana de proteção para que aquele tema não abra na nossa vida. Então, e por que eu resolvi trazer isso para vocês? Porque de tudo isso que eu falo do sadhana, foi o grande presente na minha vida. Por quê? Porque eu me vejo desde os primeiros sadhanas e vejo o quanto eu mudei por conta, obviamente, não só do sadhana, mas o sadhana tem um peso enorme nesse processo, né? Porque cada energia que eu fui ativando, né, fui trazendo para a minha história, ela foi me guiando e eu posso sentir essa diferença. Então, uma das coisas que eu diria para você, se você quer realmente ir para um caminho melhor de consciência, e aqui eu não estou falando que você precisa fazer uma prática espiritual hindu, que no caso a gente usa os mantras, né? Você pode fazer uma prática espiritual com as preces ou com o rosário que você usa, ou enfim, a religião ou espiritualidade que você segue. Porém, o que não muda é que você precisa de uma rotina, né? Uma rotina diária e um tempo que você vai repetir aquela história, esse mantra, essa oração. Então, de todo esse processo, obviamente, eu aprendo muito e é maravilhoso, mas os sadhanas são tão preciosos. Então, isso eu queria colocar para você. Então, de tantas coisas que eu diria para você investir, invista nas suas práticas espirituais, porque elas mudam a energia que você tem, só que aí precisa ser feito com qualidade. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. O segundo ponto que eu queria levantar é que com a vida que a gente leva, e principalmente o pessoal, né, que não nasceu numa cultura hindu ou numa cultura onde se tem uma prática espiritual forte, inserir uma prática, um sadhana, uma prática espiritual no dia a dia é um processo que não é simples. Por quê? Porque a gente tem um horário que a gente sabe que a gente tem que escovar o dente, a gente tem que tomar banho, a gente tem que fazer isso e aquilo, mas a gente nunca alocou um tempo para fazer uma prática espiritual. E aí isso pode ser difícil para você. Esse início, ou criar esse espaço na sua vida para essa prática. Então, no início, às vezes, muito mais importante do que se preocupar muito, né? Enfim, brigar muito com você por conta de criar esse novo hábito, é criar esse espaço na sua vida. E para que esse espaço seja criado, você precisa criar
um tempo, e precisa começar por um tempo pequeno. Porque se você nunca fez aquilo, como é que você agora vai querer fazer, tipo, 30 japamalas ou meia hora de japamala? Vai ser difícil. Então, vai indo com o que você... 5 minutos, 10 minutos, né? Por isso que quando eu dou os remédios, eu, obviamente, gostaria que todo mundo fizesse a potência maior, mas é um hábito que está sendo inserido. Então, a gente tem que ter essa questão bem tranquila, desenvolvida na gente, essa visão longa. Eu estou criando, assim como eu, desde pequeno, fui ouvindo minha mãe, escova o dente, toma banho, blá, 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 blá. Eu, devagarzinho, vou inserir o hábito de fazer o meu sadhana. 5 minutos todo dia. Se perder um dia, faz o dobro no outro. E vai abrindo esse espaço, até que uma hora você garante que esse espaço fique assim, mesmo, né? Assim, você cria esse espaço quanto você também criou a história, né? Da pasta de dente, de escovar os dentes. Então, você tem que criar essa história na sua vida. E essa visão longa. Então, uma vez que eu decidi, obviamente, fazer o meu sadhana com intenção e com propósito. Parte 1. Então, tem um objetivo, tem um propósito, tem uma quantidade de dias, tem uma quantidade de repetições. Perfeito. Comecei o meu processo, comecei a criar o hábito. Como que eu sei, ou como que eu sinto? Às vezes as pessoas me perguntam, Cris, como que eu sei que o sadhana está fazendo efeito? Bom, primeiro, não é a partir do primeiro dia. Comecei o meu japamala hoje, já quero ver, eu já quero sentir. Isso, eu acredito que hoje, né, eu acho que não só hoje, mas já há um tempo atrás, por conta dos anos que eu venho fazendo, eu consigo, como eu tenho muita percepção, ou eu tenho uma presença muito grande hoje na minha vida, eu consigo entender, eu consigo ter um foco muito forte na minha presença. Quando eu começo um sadhana, quando começam as diferenças ou as coisas novas que esse sadhana traz, eu já consigo ver, e essas diferenças vêm atrás. Esses símbolos às vezes são sonhos. Nossa, assim, né? Eu não posso contar o dos mais recentes, porque a gente fala que a gente tem que esperar um tempo para sair contando o que você sentiu quando começou um sadhana, para proteger a sua própria prática espiritual. Mas mais lá para frente, o ano que vem, eu vou abrir para vocês histórias interessantes. Mas a gente tem sonhos, a gente encontra pessoas, a gente acaba indo a lugares que a gente nunca, de repente, ia. A gente estava procurando alguma coisa e essa coisa, esse estudo, essa pessoa, esse lugar aparece. Então, você percebe essas mudanças. Às vezes são coisas pequenas e às vezes são coisas muito grandes. É sempre positivo? Não. Tem sadhanas que trazem questões difíceis pra gente. Por quê? Porque vai depender do seu mapa. A história daquele planeta, daquela deidade que você está fazendo sadhana, pode trazer questões difíceis, porque aonde ela está no seu mapa, ela vai aumentar essas questões difíceis. E aí a gente tem que entender e fazer os que a gente chama de acertos, né, de regular. Então, assim, às vezes tem que mudar o mantra, às vezes tem que diminuir a quantidade de mantras. Isso tudo precisa de uma pessoa, de um professor que realmente tenha muito conhecimento para fazer isso para você. Eu já tive sadhanas que eu comecei a fazer, eu fiquei doente em 4 dias. E aí, assim, né, continua, mas é difícil, né? Eu já tive sadhanas que eu, nossa, me senti no céu. Já tive sadhanas que eu sentava e era muito difícil fazer o mantra. Assim, muito difícil. Então, tinha que fazer um preparo espiritual ou eu tive que diminuir a quantidade de mantras. Por quê? Porque dentro da nossa linhagem, né, a gente não tem sadhanas, a gente tem várias opções, obviamente, mas nossos sadhanas são muito longos. Então, hoje, em geral, eu fico 1 hora e meia fazendo as práticas. Então, é um hábito que eu já cultivo há mais de 10 anos, mas todo dia, né, tem dias que realmente, às vezes, acaba não sendo muito fácil. Então, a percepção do quanto esse sadhana, do que esse sadhana está trazendo para você, é uma percepção que você tem que ter, mas principalmente porque você tem muita presença na vida, você entende a sua história e aí você começa a entender o que está acontecendo de novo, o que está mudando, que tipo de símbolos estão chegando para você. Outra coisa importante,
é que precisa ter o quê? Persistência. Por quê? Obviamente que nem eu vim viajar. Eu estava vindo da Índia para o Brasil. São 34 horas de viagem quase. A gente, né, chega uma hora a gente já não sabe nem em que horário a gente tá. Então, obviamente, às vezes 2, 3 dias de prática que deveriam ser diários já foram. Então, quando eu sento, novamente, eu começo a aumentar a quantidade de mantras que eu precisaria ter feito nesses dias. Às vezes não dá para recuperar tudo num dia só, então você acaba recuperando isso em mais dias, né? E a questão de não desistir, porque é muito, chega uma hora que você fala, ai, tá muito difícil, então você reduz ou você naquele dia não faz, você vai lidando com essa história, mas não desiste dessa história, né? Eu acho que essa é a grande prática. E ao longo, se perguntar assim, nossa, como que uma pessoa consegue hoje, por exemplo, né? Eu faço hoje, tem dias que eu chego a fazer muitos japamalas, ou tem épocas de sadhana que o meu professor começa pedindo já só para um mantra 10 japamalas, fora os que você já faz, né? Porque a gente tem os mantras pessoais, e aí a gente tem os mantras que o curso pede, e aí a gente vai se administrando. Então, é toda uma administração, mas é um processo que você vai sentando todo dia. E anos fazendo isso, você vai começando a aumentar. Então, de repente, você fazia 10, de repente, você precisa também, porque às vezes você só precisa fazer 3 japamalas por dia e tá tudo certo. Até porque vai depender do caso de cada um. Então, gente, eu queria trazer essa história do sadhana para falar, porque inclusive quando eu leio o mapa, eu passo esses remédios astrológicos. E a intenção é que, mesmo que você vá fazer o número de repetições menor, né? Porque existe uma recomendação do menor para o maior número de repetições, faça, porque esse vai ser a semente para você ir devagarzinho crescendo o seu sadhana, né? Fazendo com que ele fique cada vez mais presente na sua vida, na sua rotina, e que aí você cria esse espaço e cria esse tempo para isso. E a última coisa que eu queria falar do sadhana aqui, né, foi um vídeo meio longo, era para ser algo menor, mas eu fazendo vídeo curto tá difícil, mas vamos lá. Uma das coisas que eu queria colocar é que quando eu comecei a fazer as minhas orações, isso eu acho que já deve ter aí mais ou menos uns 11 anos atrás, eu comecei até com orações católicas, né? Porque eu tenho uma identificação com algumas orações católicas e depois devagarzinho fui colocando mantras. Mas a sensação que eu tenho, a percepção do processo que eu tenho é que quando eu comecei lá atrás, eu estava sempre numa energia muito de pedir, de uma conexão de que eu estou em sofrimento, eu estou precisando de ajuda, e não havia um pedido de coisas materiais, né? O sadhana em geral, né, pelo menos as 2 linhagens que eu sigo, ou uma que eu segui muito, a gente não pede por coisas, um carro, uma casa, uma viagem, não. A gente pede por qualidades, né? Força, saúde, né? Que eu tenha disciplina, rotina, proteção, enfim, né? Essa é a sugestão, ou pelo menos o que eu estudo, né? Mas, e eu sempre tinha essa questão de né? Eu estou em sofrimento, então eu vim aqui pedir esse apoio, né? Fazer essa conexão com o meu divino. Mais ou menos, acho que há um ano e meio atrás, ou algo por aí, eu senti que essa energia não funciona mais para mim, porque eu senti que não faz muito sentido eu me conectar com Deus numa energia de sofrimento. Eu sofro, então, né, Deus me ajude, ou me proteja, ou me guie. E aí, devagarzinho, isso, gente, foi um processo totalmente inconsciente, foi um processo totalmente não pensado, foi um processo vivido por conta desse tempo e, obviamente, de tudo que a gente vai estudando e de tudo que a gente vai entoando, né? Todos esses mantras que a gente vai trazendo pra gente.
E aí eu senti que faz muito sentido para mim me conectar com Deus pelo amor. Então eu vim, né? Eu vim hoje aqui rezar porque eu realmente quero me conectar a você por amor e não mais por sofrimento. Não porque eu não estou conseguindo, não porque eu estou sofrendo, não porque eu estou com medo, mas porque eu tenho amor. E essa é a energia que eu quero me conectar a você. Pelo amor que eu tenho a você, Deus. E isso deu um shift muito grande em toda a minha história. E eu até no começo eu falava, eu quero sentar aqui, não porque eu tô com medo, porque eu tô com dificuldade, porque tá difícil, eu quero sentar aqui porque eu realmente te amo. E eu quero me conectar a essa energia de amor. É um passo, né, não tem receita, é um passo que precisa ser vivido e experienciado por cada um. É uma história que precisa de tempo e longevidade, e rotina e disciplina. Não significa que você não vai ter dias que você não vai fazer o seu, né? Que você vai fazer o seu sadhana todo dia, perfeito, não vai acontecer isso, porque certos dias as coisas vão embolar. Tem dias que tá muito difícil sentar para fazer os seus japamalas. Tem dia que parece que você fez o japamala e tá tudo incrível. Tem dias que você sente muita culpa porque você não fez o japamala. Tem dias que você fala, não tô conseguindo. Tem dias que são incríveis, mas precisa viver, precisa fazer, precisa experienciar. E criando esse espaço na sua vida, o que eu posso dizer da minha experiência é algo incrível e precioso que você pode trazer para a sua energia. Por quê? Porque de tudo, né? E quando a gente fala que a gente vai sentar para fazer o japamala, não significa que a gente e tudo então vai ficar cor-de-rosa. Não é nesse sentido. É no sentido de que você está se cuidando espiritualmente, está se conectando a uma força que muitas vezes você nem entende o tamanho, porque quando as questões difíceis vêm, aí que você sente o poder que você criou dentro de você. E quando as questões boas vêm também, você também sente. Então, gente, invistam na sua prática espiritual, mas sempre orientada por alguém. Não estou dizendo que você não deva fazer algo que você acha legal, mas a gente tem os professores e os nossos gurus estão aí pra gente, porque eles já estão em estágios muito mais avançados de consciência e eles podem, com a ajuda de um professor ou de um guru ou de alguém que tem esse conhecimento, eles podem mostrar e te colocar num lugar muito melhor do que a gente pode fazer por nós mesmos. Então, uma ótima prática, um ótimo sadhana para você e eu tô por aqui. Dani Avada.